Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é Marlene Marchiori, pesquisadora, mentora em comunicação, palestrante, escritora com pós-doutorado em comunicação organizacional. E o tema da nossa entrevista será Comunicação e Agronegócio, Propósito e Impactos. Marlene, tudo bem com você? Como estão as coisas? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, conversando sobre tema tão importante para todos nós, né? Comunicação e agronegócio. Uma honra e um privilégio. Mas que vozeirão bonito que você tem, Marlene. Obrigada, Divina. De vez em quando eu converso, falo alguma coisa. Então vamos lá, né? Vamos ter uma boa prosa hoje, né? Vamos ter uma boa prosa. Marlene, uma das coisas que eu mais ouço no dia a dia é que o agro não sabe se comunicar. Hoje eu estava analisando pela manhã agronegócio e eu pensei, puxa vida, será que se nós tirarmos a palavra negócio e deixarmos só agro, será que isso vai começar a soar melhor no ouvido das pessoas? Porque negócio dá uma conotação de business e muita gente não gosta disso, né? Ligar alimentação a negócio, a dinheiro. Será que o nome agronegócio prejudica a comunicação, Marlene? Você está tocando num ponto que é algo que nós devemos refletir como profissionais de comunicação, inclusive, né? Porque se a gente for olhar o conceito do agronegócio, né, que surgiu ali na Universidade de Harvard, com todo respeito à instituição, mas este conceito ele está muito conectado exatamente a negócio e a mercado. E quando a gente olha negócio e mercado, claro que certamente o marketing tem valor preponderante, né, em termos de processos de trabalho, de desenvolvimento de atividades, né, de conexão com o mercado, mas hoje o agro é muito mais do que isso, né? Ele é muito mais do que a relação com o consumidor. Se nós pensarmos, por exemplo, antes da porteira, dentro da porteira e o pós-porteira, esse canal ele leva a relações. Vamos pensar assim numa rede bem simples aqui, né? Conversando aqui no nosso prosa. O fornecedor, o produtor, aquele que compra a produção, aquele que produz a indústria e aquele que comercializa, aquele que chega na mão do consumidor, né, na mesa do nosso consumidor brasileiro ou na mesa do mundo, vamos dizer assim. Quando a gente olha para essa rede, né, para esse pequeno movimento, eu diria, a gente está olhando muito para o consumidor. Será que não seria o caso hoje de nós ampliarmos esse olhar e pensarmos no agro que se conecta com a própria sociedade? Esses dias eu estava num evento e um palestrante até comentou sobre estar errado o conceito do agronegócio, exatamente a pergunta que você está fazendo, e ele foi dando uma série de definições do agro, agrocultura, agromúsica, agro, e aí eu falei... Né, Eu vi, eu é, acompanhei aquela palestra. exato. Então, assim, para a gente pensar e refletir mesmo, porque se nós estamos falando, e ele até tocou no ponto de agricultura, mas às vezes, né, o agropecuária, eu diria, né, porque às vezes aí a gente envolve, só que é muito mais hoje, é muito mais agricultura, é muito mais do que pecuária, né, o agronegócio hoje. Teve uma colega nossa, uma jornalista, que eu admiro muito o trabalho dela, inclusive, que ela falou sobre que o agro é multifacetado, né? Então, quantas facetas nós não teríamos no agro? É algo para a gente estudar, é algo para a gente realmente começar a refletir, e nós, como profissionais de comunicação, eu diria, sabe, Divino, nós também assumirmos um pouco mais essa responsabilidade, não só de trabalharmos esses conceitos, tanto no mercado quanto na academia, porque eu acho que essa integração deve existir, mas nós assumimos mais, sim, né, novos estudos, novos processos que realmente comecem a olhar para a dimensão e para a propriedade
que este conceito pode trazer para a gente, né? Então, é algo que já ouvi também falar sobre agro-saúde, né? Mas a conexão do agro com a sociedade, eu acho que é um trabalho que vai demandar muita pesquisa, muita ciência, para que a gente possa realmente, né, ter aí, talvez não a nomenclatura apropriada, mas essa visão ampliada, né, do agronegócio e das suas imensas possibilidades para além da questão do mercado ou vinculado à questão apenas econômica, o que a gente já não vê mais hoje, só vinculado à questão econômica, né? A gente vem falando muito da questão do ambiente, do social, que é um outro aspecto que precisa ser muito considerado, né? A vida em cada uma das fazendas, né? Como é que a gente olha o trabalhador rural, o bem-estar. Daria para a gente ficar numa prosa intensa só sobre o conceito do agronegócio, né? Então, eu acho que a nossa conversa é abrir as possibilidades, né? E eu gostei muito da sua primeira pergunta, me faz refletir e me comprometer a estudar mais sobre isso, inclusive. Daqui a pouquinho a gente vai falar do trabalho que você está realizando, do livro, inclusive, que você está escrevendo, mas até quando você acha que esse mantra vai continuar a ser ressoado, de que o agro não sabe se comunicar? E a gente parece que fica nisso, parece que fica falando, mas a prática não vem, ou se vem, não está conectando a mensagem. O que vai acontecer? Eu diria assim, quando eu comecei o movimento, né, desse livro e do compêndio, eu diria assim, eu comecei esse movimento falando o agro não sabe se comunicar. E o amadurecimento neste processo, né, me fez entender, sim, que o agro sabe se comunicar. E aí eu diria, será que a comunicação no agro ela é exclusivamente conectada ou vinculada a campanhas e mídias? Porque existe um trabalho muito denso em relação ao agro, né? Vamos fazer uma boa campanha, vamos fazer né, uma mídia. E isso, na realidade, quando a gente olha para a questão da comunicação no agronegócio, a gente precisa entender que a comunicação ela é processual, né? Cada movimento, por exemplo, da organização, de uma indústria, de um produtor rural, cada movimento demanda, né, diferentes relacionamentos com públicos que precisam ser trabalhados, precisam ser cultivados, né, e precisam ser constantes. Porque quando a gente faz um trabalho que nós, por exemplo, em termos até de estratégias de comunicação, a gente tem mais constância na evolução do relacionamento com aqueles públicos, certamente a gente vai construir não só a questão da confiança, mas principalmente a credibilidade, né? A nossa presença. E além da nossa presença, e eu acho que tem uma questão que é muito forte, que a gente precisa se preocupar com isso, a referência à nossa presença. Então, eu sempre digo assim, quando o outro fala, né, do nosso trabalho, aí você começa realmente a criar, né, referência, você começa a ser uma pessoa, né, ou um produtor reconhecido naquela cadeia, e é esse conjunto que, no meu entendimento hoje, precisa ser observado, né, porque comunicação não é exclusivamente o P da promoção e fazer campanhas e mídias, né? Comunicação é principalmente no campo da comunicação, né, das relações públicas, por exemplo, da própria comunicação organizacional, é extrapolar a relação da empresa com a própria sociedade, ponto número 1, quando a gente fala em comunicação organizacional, mas qual é o nosso grande diferencial? Se a gente olhar, por exemplo, um gestor, né, de marketing ou um gestor de negócios, são os relacionamentos que nós criamos e sustentamos, né? Os relacionamentos com os diferentes públicos. E quem são estes públicos, né? E como é que a gente pode ampliar as relações com esta cadeia, né? Chegando a um movimento de integrar cadeias. Tudo isso você precisa de planejamento, né? Você precisa de estratégias, você precisa de um processo que dê continuidade. Então, às vezes, sabe, Divina, não é uma única ação
que vai trazer para a gente o resultado. Não é uma única campanha, né? Às vezes eu estou falando alguma coisa, puxa, mas a Marlene está comentando, mas é exatamente isso, entende? A gente precisa olhar e fazer um desenho, né, desses processos comunicacionais, no meu entendimento, muito mais estratégico, que avance, né, o próprio entendimento de quem é esta empresa, ou quem é este negócio, né, quem é esta presidente, quem é, né, este produtor, né, sabe? Porque é esse conjunto que dá o entendimento de quem somos, né, enquanto organização. Eu estou falando organização, mas enquanto empresa, enquanto um Entendi. produtor. Eu lá na minha fazenda, eu construo uma rede de relacionamento monstruosa, né? A começar com uma pessoa que está chegando aqui, por exemplo, e me vendendo o produto para eu manter lá a cerca adequada para os animais, por exemplo, não circularem em determinadas áreas que naquele momento não é o momento de se circular. Às vezes a gente olha, né, por exemplo, um desenvolvimento de pecuária em Austrália, onde você vai caminhando com os animais, parece que fica um tapete, né? Tudo tão organizado, né? Então todo o manejo, todo... Quer dizer, veja, é esse conjunto, né, de atividades dentro de uma propriedade, por exemplo, que diz o nível de organização que nós temos, né, o nível de gestão que a gente acaba tendo. Então, é um conjunto, e não é só isso, porque eu tenho o fornecedor, eu tenho depois a venda, né, desse meu produto, eu tenho o reconhecimento desse produto no mercado, né, dependendo da maneira com que eu criei. É animal de 2, estou aqui pegando um exemplo de pecuária, mas é animal de 2 anos ou animal que tem mais, né? É um conjunto enorme. E esse conjunto enorme requer, né, que nós possamos olhar de uma forma mais integrada. Essa é uma das grandes estratégias que eu acho que poderia levar a comunicação, né, no agronegócio para um outro estágio de desenvolvimento, né? E isso significa não só eu integrar com aqueles públicos com os quais eu estou me relacionando, mas ampliar esse olhar, né? Essa cadeia de relacionamentos, né? É conversa, viu? É conversa e é atitude, né? Principalmente, né? E uma atitude mais colaborativa, né? Mais conjunto, né? Eu diria, pensaria dessa forma hoje em termos de comunicação. Não sei se eu respondi aí adequadamente isso que você me perguntou. Respondeu perfeitamente. E você trouxe uma questão que eu tenho falado aqui bastante, eu tenho repetido isso em várias entrevistas, em várias conversas, que é a questão do pertencimento. Por exemplo, o futebol, a seleção brasileira ganhou o pertencimento junto à população, porque a população via a nação ligada à seleção, ou a seleção ligada à nação. Quando se falava de seleção brasileira, é como se estivesse falando do país, de um povo, né? Quando se falava do carnaval, apesar do carnaval estar lá no Rio de Janeiro, depois de São Paulo, longe do interior, mas havia ainda uma questão de pertencimento, né? E com o agro não consegue esse pertencimento, assim, ele não consegue essa ligação, essa liga com o público, com o povo. Você está falando de um tema que é muito interessante da gente pensar o pertencimento, porque ele me leva a entender até assim, por exemplo, né, um processo. Eu às vezes trabalho muito com comunicação interna, com comunicação com funcionários, por exemplo, e você olha ali a questão do engajamento, né, e o pertencimento exige o engajamento, né? E, ao mesmo tempo, dentro da sua fala, sabe, Divino, nós poderíamos pensar assim: será que eu realmente conheço os públicos com os quais eu me relaciono? Então, talvez a gente pudesse pensar assim: a fala do agro, ela é uma fala, e um dos objetivos, inclusive, quando a gente construiu aí esse projeto editorial, não olhe para a questão econômica. Me permita colocar isso assim aqui no programa, porque essa questão de a gente colocar números, magnitude, até que ponto isso comunica, né? Então, será que aí, a partir desse movimento que nós fizemos de números, que o agro sustenta, que o agro... Gente, quais são os nossos desafios? Quais são os nossos problemas?
O que nós enfrentamos no dia a dia? Qual é a nossa simplicidade e humildade em nos comunicarmos, né? E aí eu fico pensando assim, até que ponto nós efetivamente conhecemos os públicos com os quais nós nos relacionamos, entre aspas, conhecemos os públicos com os quais nós queremos nos relacionar e nos aproximamos destes públicos. E como é que nós nos aproximamos de um público? Quando a gente para de falar e aprende a ouvir, né? Quando a gente interpreta aquilo que este público pensa e começa a trabalhar os processos comunicacionais, inclusive a partir da linguagem que ele tenha, às vezes até com o mesmo objetivo. Eu posso ter o objetivo de ampliar a visão do agronegócio, por exemplo, no Brasil, né? Estou aqui criando um objetivo aqui nesse momento, mas ele com certeza vai ser executado a partir do conhecimento que eu tenho de cada um dos públicos, como esses públicos pensam, e de que maneira que eu tenho que quase que individualizar esse processo comunicacional que não se pauta somente em campanhas e mídias. Ele se pauta no grau de relacionamento que eu vou criando com este público. E aí, quando a gente começa, né, quando você fala do pertencimento, significa que eu preciso criar essa conexão. E para criar esse pertencimento, essa proximidade, a gente precisa encontrar um elo que nos conecte. E qual é o elo que nos conecta com aquele determinado tipo de público, entende? Não a base de relacionamento desse negócio. Muitas vezes, quando eu vou fazer mentoria em algumas empresas, às vezes até em cooperativas, que né, eu já fiz um trabalho denso em relação a isso, a identificação de quem são esses públicos e como esses públicos pensam, né? Nós começamos a ver que a extensão de relacionamentos daquela cooperativa era muito maior do que até então nós olhávamos como potencialidade de relacionamentos. E aí a gente vai entendendo, né, que seleção que a gente tem que fazer desses públicos, quais estratégias articular, fazer um planejamento. Porque se a gente não faz um planejamento e depois, de repente, se a gente não integra esse planejamento nosso, né, com outras esferas, até que ponto a gente vai criar o pertencimento, a gente vai... Então, por que existem, por exemplo, determinadas cadeias dentro do agro que, inclusive, já criaram até um reconhecimento internacional, não só nacional, né? O caso, por exemplo, né, a gente pode referenciar o caso, por exemplo, da cadeia do algodão, né? É lindíssimo o trabalho que eles vêm desenvolvendo. Então, veja, e é uma cadeia pequena. Então, como é que a gente, né, olhando para esse movimento desta empresa, a gente realmente vai, né, criar esta possibilidade de conexão, e a partir dessa possibilidade de conexão, Divino, que é muito importante, você não fazer isso sozinho. Né? Às vezes, nós vimos ações como estas, por exemplo, de concorrentes que atuaram de forma integrada, não estou dizendo que é o caso de a gente ter concorrentes atuando de forma integrada, mas de forma mais próxima, né? Na pandemia. Nós vimos campanhas e campanhas, e aí voltando a usar uma ferramenta, né, como a campanha, de bancos, por exemplo, que eram diferentes bancos que estavam ali, né, levando determinadas informações de forma mais conjunta e outras iniciativas que existiram e que às vezes a gente não faz isso. Mas espera aí, se eu já tenho uma cadeia densa de relacionamento e chamo outros para, em conjunto, continuarmos essa jornada, né, ou essa caminhada, eu tenho certeza que leva um tempo para você criar a mesma condição de relacionamento. Né? E às vezes a gente não compartilha, às vezes a gente não soma, às vezes a gente está fazendo um esforço, em alguns momentos, brutal de uma única entidade, quando que se essa entidade estivesse conectada com outras, provavelmente o nosso esforço seria, ou o nosso resultado seria muito maior. Né? Então, de novo, a gente precisa se olhar
né, na sociedade, entender o que a sociedade pensa, levantar, provavelmente, os temas estratégicos, né, ou os temas necessários, né, que nós entendemos que são, né, por exemplo, desmatamento, é um tema estratégico. É um tema que a gente precisa, sim, mas talvez não conectado, né, só a uma visão da Europa, é conectado a uma visão de mundo, é conectado a um olhar de quem nós efetivamente somos, o que nós queremos. Então, eu diria assim, qual é o desenho estratégico do agro hoje? Né? E a gente já tem entidades que vêm atuando com outras entidades em conjunto, a gente já vê isso, né, acontecendo, por exemplo, em alguns conselhos. Né? Eu tenho ali o conselho de tal entidade que tem 5, 10, 15 pessoas, por exemplo. Ontem mesmo eu tive uma reunião com um grupo, que o grupo é um grupo de mulheres, mas esse grupo de mulheres define tudo em conjunto. Não era uma reunião com uma única presidente, era uma reunião com todas as ex-presidentes, um trabalho integrado com elas, entendeu? A fim de vamos demonstrar o valor para cada um, mas vamos demonstrar também o valor dessa atitude no conjunto desta organização. Né? Fica claro esses exemplos que a gente está trazendo aqui, mas certamente não é uma receita, você entende? É um olhar estratégico que a gente precisa ampliar, né? Fazer um estudo, um mapeamento, como se faz o desenvolvimento de estratégias de mercado mesmo. Né? Então, é isso que eu acho que a gente precisa, né? De repente você vê uma entidade fazendo uma campanha, outra entidade fazendo outra campanha, outra entidade fazendo outra campanha, e todo mundo buscando recurso para o mesmo objetivo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente precisa começar a entender que enquanto nós não somarmos, talvez fique difícil. Né? E eu queria até voltar um pouquinho, porque na sua pergunta, o agro não sabe se comunicar, a gente está trazendo exemplos e a gente está demonstrando que em pequenas, médias ou grandes organizações, né, ou pequenos produtores e médios produtores, o agro sabe sim se comunicar. Quando talvez ele se desconecte, né? E eu sei que é primordial ter resultado, sem dinheiro você não vai fazer nada, né? Sem comercialização você não vai fazer nada, concorda comigo? Mas quando a gente se desconecta desse ponto e amplia o nosso olhar, né, para outros movimentos que a própria sociedade exige hoje. Né? A sociedade não exige mais só o movimento econômico nosso, né? E aí é esse conjunto, entendeu? Como é que a gente celebra, né, as pequenas conquistas em conjunto. Eu costumo, às vezes, muito falar isso, sabe? Porque eu vejo que, às vezes, a gente fica esperando as grandes realizações para as celebrações, mas são das pequenas realizações que nós podemos construir, sabe, as grandes realizações. Então, o que nós efetivamente estamos fazendo para isso, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Eu adoro quando alguém vem e fala assim para mim, eu preciso ampliar os relacionamentos com os meus públicos, eu preciso conhecer os públicos com os quais eu me relaciono, e eu preciso entender o que nós, né, podemos fazer enquanto organização. E faz um movimento estratégico desse, sabe? Eu acho que isso é trabalhar uma comunicação que vai além, né, com todo respeito, de ter uma revista, né, de ter um trabalho, por exemplo, nas mídias sociais. É um trabalho mais denso, e é exatamente esse trabalho mais denso que pode ampliar as demais ações, os demais, né, olhares ou atitudes da organização. Porque a gente tem que entender que quando a gente está falando de comunicação, nós não estamos também centralizados única e exclusivamente na área de comunicação daquele negócio. Porque a comunicação está no cotidiano, está ali em tudo que aquela organização faz, né? Em cada ponto de contato. Né? Às vezes ali, por exemplo,
vamos pensar, né, uma escola rural, né? Ali tem a pessoa que está, o aluno que está chegando, o transporte que, né, que está levando a criança, a Secretaria da Educação que está oportunizando isso, os pais que de repente aí tem um contraturno naquela fazenda que complementa a formação da escola. Puxa, por que eu não posso chamar ou construir um projeto mais integrado, né? Mesmo que às vezes eu tenha lá fazendas grandes ou fazendas pequenas, construir um projeto mais integrado de, né, segundo turno. Você vê, são questões que a gente precisa começar a pensar. Eu estou falando muito do produtor, porque a gente acaba olhando, né, para esse olhar do produtor, e a gente já tem tantas responsabilidades, mas será que essas responsabilidades efetivamente nos levam a sermos reconhecidos por tudo isso que a gente faz, né? Mas também, ao mesmo tempo, eu ser reconhecido, eu também preciso dar o reconhecimento. E isso significa, né, o grau de presença que eu tenho junto àquele público e o impacto que tanto aquele público causa na minha vida, né, de empresa, de negócio, como na vida daquele público, né? E isso a gente precisa entender um pouco mais, sabe? Será que é o momento de silenciarmos e ouvirmos mais e criarmos estratégias com muito mais peso e aí começarmos a agir de forma, né, mais integrada e celebrarmos as pequenas conquistas com esses respectivos públicos e estes públicos nos levar, por exemplo, à conexão com outros públicos? Né? Porque quando você faz um trabalho onde você tem o reconhecimento, é diferente, né, Divino, do que você, às vezes, está fazendo um trabalho onde você nem sabe o que você está fazendo, não estou dizendo que é isso que acontece, né? Eu estou aqui, soltei a campanha, mas eu não dei acompanhamento, eu não sei o que aconteceu, né? Eu não mensurei, eu não tenho indicadores, mas e aí? Qual é o impacto que isso causou? Qual é a diferença que eu trouxe na perspectiva de vida, né, ou do agir daquele público? E isso é comunicação para mim, entende? É verdade. Marlene, você está escrevendo uma obra, um livro. Eu não vou chamar não vou chamar de livro, vou chamar de obra, que eu acho que vai muito mais além do que apenas um livro. E você trata da comunicação, do agronegócio, do propósito, dos impactos. A impressão que eu tenho até é que isso tudo é um vespeiro, e que você está mexendo num vespeiro. Não, quem sou eu para mexer no vespeiro? Eu acho que a ideia, sabe, Divino, num primeiro momento, eu até tenho um livro meu que vai ser específico no agronegócio, de estratégias, ele é um livro bem menor, e esse em especial de comunicação e agronegócio que você está tocando, primeiro para responder a uma demanda que me preocupa muito nos eventos que nós todos participamos, e eu acho que isso não é novidade para ninguém, mas há 2, 3 anos atrás, até mesmo antes da pandemia, eu me incomodava muito ouvir que o agro não sabe se comunicar, mas me incomodava muito mesmo, e continua me incomodando. E aí eu falei, mas puxa, né? Nós, como profissionais de comunicação, e a gente envolve aí, imagina, jornalistas, relações públicas, cinema, rádio, televisão, Deus me permita não esquecer de nenhuma formação dentro do complexo da comunicação, né? E aí eu pensei assim, essa relação entre comunicação e agronegócio, ela precisa ficar mais clara, né? E aí eu falo a gente porque quando nós estamos organizando um livro, quando nós estamos pensando nos temas, né, nos principais temas estratégicos, por exemplo, o próprio direcionamento estratégico do agro, a mensuração, a ciência, inovação e tecnologia, a educação e relacionamento com a sociedade, a comunicação e sustentabilidade, a comunicação pública no agro, que são todas as abordagens que nós temos aí presente nesse olhar com casos, apresentando, né, as realidades vivenciadas e, principalmente, os desafios que um projeto que você faz requer, porque se você não vai dando sustentação para este projeto, ele morre e aí ele perde o
sentido da própria existência, do próprio investimento, né? Então, principalmente os desafios que nós temos, né, em relação ao agro em relação à própria comunicação, demonstra que a gente precisava também olhar não só para esses casos, mas sim termos as lideranças do agronegócio, né, trazendo aí temas estratégicos do agro. Então, por exemplo, você falar saúde do solo, polinização, revolução dos biológicos, né, transição energética. Então, pelo menos e tem outros temas, pelo menos um olhar, né, de lideranças que falam sobre esses temas e os seus principais desafios também, e, ao mesmo tempo, a demanda de nós termos convidados no campo da comunicação falando sobre esses temas. Então, de repente, o que é crise no agronegócio? Então, a gente tem um autor que foi estudar a crise para escrever sobre crise no agronegócio. Então, nós temos a intenção, né, com comunicação e agronegócio, propósito, responder exatamente, né, aí o que é o propósito em todas essas áreas, né, e que impactos que nós efetivamente podemos trazer, né, para a evolução desses processos, responder a essa demanda de que o agro não sabe se comunicar. Então, com muita modéstia, o compêndio, eu diria, é uma contribuição, né, na jornada de se explicar o que é comunicação e agronegócio, trazendo mais luz, né, para esses temas, e dentro desse conhecimento, inspirar pessoas a também provocar mudanças nas jornadas que cada uma delas façam nas suas organizações, nos seus negócios, né? Então, o objeto é principalmente esse, trazer essa relação entre comunicação e agronegócio, né? Temos ali diferentes áreas, diferentes autores, né? Não são só especialistas em comunicação. Então, esse conjunto, por exemplo, de repente a gente tem ali uma diretora financeira contando a história, né, de uma cooperativa, né, que não é especificamente um profissional de comunicação, e a responsabilidade, de repente a gente tem lá numa outra os dois vice-presidentes contando a história daquela empresa, né, e demonstrando o valor daquele trabalho com o depoimento, por exemplo, do presidente da organização, né, e que essas histórias possam inspirar outros profissionais. E certamente existem muitas outras histórias a serem contadas, né? É um trabalho difícil de fazer, né? É um trabalho que a gente ainda está em finalização, né, deste projeto, né? Com certeza a gente vai fazer um lançamento e né, todo o projeto, né? Só que assim, se não fossem todas as pessoas que estão participando, nós não conseguiríamos fazer o que nós estamos fazendo, né? Então, agradecer, inclusive, todas as pessoas que acreditaram, que estão confiando e que efetivamente estão ali juntos, né, para que a gente possa somar, para que a gente possa demonstrar que o agro, sim, sabe se comunicar, né, e entender que esse é um projeto para inspirar pessoas, né? Eu acho que inspirar pessoas nas diferentes bolhas. Eu acho muito importante a gente colocar isso, porque talvez hoje a própria sociedade, sabe, Divino, vivencie muitas bolhas, né? Por exemplo, eu sou apaixonada por vinho. Eu posso dizer que eu pertenço à bolha do vinho, entendeu? Sim, Das é pessoas verdade. que gostam de vinho, né? E que de repente se conectam. E às vezes até a gente consegue conversar numa viagem com outras pessoas, né, que também vivem a bolha do vinho, vamos dizer assim, né? Eu estou dando um exemplo, porque senão às vezes parece que a gente está falando, né, de uma situação que só acontece no agro. Não, essa situação, se a gente for pensar, né, acontece em vários movimentos da sociedade. Então, será que não está chegando a hora, né, da gente olhar de uma forma mais coletiva, né, de uma forma mais Correto. junta, né? É isso, assim. Não sei se eu te respondi aí. Tem uma citação que você utiliza da Ana Maria Primavesi que diz o seguinte: quem tenta agradar a terra agrada às plantas.
E quem quer confortar as plantas, conforta a si mesmo, porque elas agradecem com uma produção farta, nutritiva e barata. Por que é que você escolheu essa citação? Porque primeiro que ela é poesia, e quando a gente olha o agro, a cadeia do agro, o respeito à terra, né? Que a gente tem ali autores que estão falando sobre não só sobre a saúde do solo, mas esse conjunto, né? E ela é uma referência, eu não diria nem nacional, ela é uma referência mundial, né? Ela é uma inspiração para todos nós, né? Esses dias eu estava conectada com um professor até do agronegócio, mas até um professor estrangeiro, e ele estava referenciando também o trabalho dela, né? Então, assim, Legal. quando você vê uma referência como ela, né, trazendo para a gente essa poesia, e essa poesia pode trazer para nós muitas interpretações, né? E eu acho que é essa dinâmica que a gente precisa. E ao olharmos essas diferentes interpretações, o que eu chamo até de diversidade, né, nesse mundo pós-moderno, vamos falar assim, né? Porque a gente não está vivendo mais um mundo funcionalista, né? Um mundo onde o poder emana, né? A gente está vivendo um mundo onde cada nova narrativa, cada discurso traz para a gente uma maneira diferente de nós, inclusive, vivenciarmos as nossas experiências. Então, para mim, né, o olhar dela diz para a gente que a gente precisa cuidar desse bem que é a nossa maior preciosidade, e desta terra, né, a gente pode ter assim muitas coisas boas nas nossas vidas, né? E entender que a gente depende hoje, né, daquilo que a gente está fazendo com o nosso mundo, né? Para mim é isso, entende? É um Uhum. pensamento de poesia, um pensamento de inspiração, e eu tenho certeza que muitos dos artigos tratam dessa poesia dela, sabe? É gostoso de perceber isso, né? E em Uhum. breve as pessoas também terão o privilégio que eu estou tendo, né, em primeira mão como organizadora, de ler todo esse conjunto, né, de artigos, de saber, né, de experiências, de desejos, de promessas e de desafios que só nos fazem, né, entender, por exemplo, que a gente precisa, eu diria, cada vez mais sermos responsáveis naquilo que nós nos determinamos fazer neste mundo. E às vezes, né, a gente pensa que essa nossa atitude ela não tem consequência, mas a gente tem que entender que cada passo que nós damos hoje constrói a nossa reputação, constrói Eu gost- aquilo, né, com que nós, por exemplo, vamos ser referenciados lá na frente, né? Olha, a Marchiori, né, fez aí a coleção Faces da Cultura e da Comunicação Organizacional, né, que trata de um olhar diferente para a cultura nas empresas, para além de visão, missão, por exemplo, e valores, mas a Marchiori está trazendo aí agora uma contribuição para que a gente possa ampliar o nosso olhar nesta relação entre comunicação e agronegócio, né, respondendo a uma demanda que não é só a atitude de todas as pessoas que estão nesse livro contribuindo com seus artigos, mas é a atitude que nós temos no dia a dia, né? E eu acho que o pensamento dela traz muito disso para a gente. E muito obrigada Nesse por... ponto, nesse ponto fica a próxima questão. Nosso tempo já está aqui acabando, mas eu acho que essa questão é muito pertinente. Eu fui lá no seu portal, no seu site, e lá diz que você tem um compromisso com a comunicação no agronegócio. A palavra compromisso, ela é muito forte e ninguém é obrigado a assumir um compromisso. Você assume um compromisso por livre e espontânea vontade, quer dizer, você quis assumir esse compromisso. O que que te levou a querer assumir esse compromisso com a comunicação do agronegócio? Muito obrigada por essa pergunta. É uma pergunta que me emociona num primeiro momento, porque o meu pai foi um grande cerealista, ele já faz 34 anos que faleceu,
E eu fui fazer um levantamento da vida dele, entregar para a mamãe um presente, né, nos 92 anos dela, um livro da vida do meu pai. E esse livro nasceu exatamente quando eu estava comentando com um jornalista sobre a minha vida no agro, que com 2 anos, 3 anos, o papai já me colocou num cavalo, e aí eu tive que ver o principal touro da fazenda, né, que naquela época, né, uma cobra, né, matou aquele animal, etc. Tal, e eu fui crescendo nisso, né, eu fui crescendo em sacaria de feijão, de arroz, inclusive de café. Todos os cafés na época, né, eram em Apucarana, no caso, a cidade ali onde o meu pai praticamente foi um dos fundadores, e todo um trabalho como esse. Esse movimento me fez também me apaixonar sempre, né, pelo agro, e a minha conexão pelo agro. E o primeiro curso que eu fiz de comunicação na Universidade Estadual de Londrina, que foi a escola onde eu me formei tanto em comunicação quanto administração. Naquela época, nós tínhamos, Divino, e acho que foi uma das primeiras disciplinas no país, a disciplina de comunicação rural, que depois virou comunicação comunitária. Então, a minha história vem daí, da minha formação, inclusive, no campo, né, da comunicação e depois da administração de empresas, e por atuar a vida inteira no agronegócio. Então, independente da minha vida acadêmica, né, eu trabalho em muitas organizações e, coincidentemente, todas elas, né, são do agro. A minha conexão é com o agronegócio. E eu me senti, eu diria assim, olhando para esse movimento da minha vida hoje, eu me senti, puxa, eu preciso, né, deixar uma resposta e uma contribuição para essa demanda de que o agro não sabe se comunicar. E por isso que não é só o compromisso com este compêndio, né? Mas é o compromisso com a minha própria vida, entende? Porque eu sou apaixonada pelo agro, eu gosto demais, eu oriento, inclusive, estratégias no agronegócio, e eu, cada vez que eu vejo um movimento, né, a gente se encanta. E eu acho que é muito gostoso que todas as pessoas, né, descubram nelas o que tem mais sentido para a vida delas, né? Eu costumo falar isso às vezes, agora eu não dou mais aula para graduação, só para pós-graduação, mas se conecta, começa a sua vida em algo que você sente conexão, que você sinta prazer em fazer, né, em desenvolver. E eu sinto um prazer enorme, um movimento assim maravilhoso meu, né, dentro da comunicação no agronegócio. Então, se você olhar, a minha vida respirou isso, sabe? E aí eu estou, né, deixando essa contribuição, eu diria, né? E essa contribuição significa talvez uma revolução, né? E que nós precisamos aí estar atentos, né, para assumirmos as nossas responsabilidades quando a gente fala sobre, aí sim, comunicação no agronegócio. Né? Num primeiro momento, a gente está usando a relação, né, e equilibrando a comunicação e agronegócio. Talvez num segundo momento a gente possa, né, aí entrar na parte mais prática, né, da comunicação no agronegócio, a partir aí dos casos e dos desenhos que são apresentados ali por diferentes autores. Né? Não sei se está dentro aí, mas eu acho que é bem isso, sabe? É uma pergunta que me pega numa janela de, inclusive, gratidão a tudo que o meu pai fez por nós, né, num primeiro movimento, e também de resposta a algo que eu me senti, né, não vou dizer na obrigação, porque eu acho que obrigação a gente não faz, né? Eu me senti com o desejo de fazer isso, sabe? Eu espero que, assim, que seja uma contribuição né, relevante, uma contribuição que possa inspirar outras pessoas. O meu desejo é isso, entendeu? E me colocar à disposição. Eu acho que quando a gente constrói algo que está sendo construído por várias mãos, né, é isso, né? A gente está se colocando à disposição. Cada ser humano tem que buscar uma relevância naquilo que ele tem o
O dom é dado a cada um, cada um. Tem gente que tem o dom de produzir hortaliça, tem gente que tem o dom de jogar futebol, tem gente que tem o dom de entrevistar, tem gente que tem o dom de escrever, e nós temos que respeitar e aceitar os dons de cada um e nos disponibilizarmos também a dar o É. melhor dos nossos dons. Eu me senti extremamente honrado em ter você aqui, muitíssimo obrigado. Eu quero deixar um abraço nesse momento a uma pessoa muito especial, que é o Enio Campoy, que foi a pessoa que nos apresentou Nos lá em São conectou. Paulo. Exato. Exatamente, o Enio, eu tenho o maior respeito pela pessoa, pelo ser humano que ele é. Então, Enio, muito obrigado, abraço a você. Marlene, Obrigada. muitíssimo obrigado por ter me dado essa oportunidade. Eu espero conversar com você, ouvir de você outras vezes. Muito obrigado. Muito obrigada e com certeza, as conexões, elas não acontecem por acaso. E toda vez que a gente se conecta e sente essa proximidade, né, vamos continuar conectados. Eu acho que é muito disso, né. Então, assim, obrigada imensamente por essa oportunidade, por a gente estar podendo falar um pouco sobre, essa nossa paixão, que é uma paixão, né, comum, e que a gente possa crescer cada vez mais e, né, dentro da questão da comunicação no agronegócio e levar isso para a nossa vida, para a nossa experiência e sermos gratos. Muito obrigada mesmo. Eu tive o privilégio de conversar com Marlene Marchiori, pesquisadora, mentora em comunicação, palestrante, escritora com pós-doutorado em comunicação organizacional. E ela está escrevendo uma grande obra falando a respeito de comunicação e agronegócio, propósito e impactos. Se você gostou dessa nossa prosa, deixe um gostei aí pra gente. Que tal deixar um comentário também? Compartilhe com outras pessoas, passe para frente, né? É tão bacana quando a gente assiste algo, ouve algo e compartilha isso com outras pessoas, tá bom? E se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.